E gente, sejam bem-vindos. Chegamos, domingo. Estamos no capítulo 24 de Jeremias. Coloquei o óculos para dar uma disfarçada. E é isso, tá muito frio lá fora, apesar de um solzinho, mas aqui dentro, na verdade, eu não sei como tá lá fora, mas aqui dentro eu dormi com 2 cobertas, esse casaco e não foi o suficiente. Então, eu que não sou doida de ir lá pra fora, né? É isso. Vamos ler aqui mesmo. Ai, férias no frio é bom, tem suas vantagens e suas desvantagens, mas eu considero que tem mais vantagens. Vambora, então. O cabelo hoje tá daquela base. Deixa assim, né? Bem esvoaçante. Vamos lá, começar orando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada por mais uma semana que se inicia, Jesus. Nós te convidamos para ela. Queremos, nesse primeiro dia, consagrar, sabe, Deus, o nosso dia como as primícias do nosso tempo, sabe, Pai? Mesmo sendo um dia de descanso, queremos dedicar ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos obter as direções para essa semana, para vencer todos os desafios, Deus, para obter esperança, a graça necessária. Então, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha conosco, nos ajude, nos direcione, toque em nossas mãos, coloca as Tuas mãos por cima das nossas, para que onde nós coloquemos a planta dos nossos pés e das nossas mãos, nós sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus é o que eu oro e te peço, Senhor, e te agradeço pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo acesso a ela. Te agradecemos também pela paz e te pedimos paz em Israel, paz no Iêmen, paz em Irã, paz sobre a Palestina, paz sobre todos os inocentes dessas guerras, paz sobre todos aqueles, Deus, que estão necessitando de Ti neste dia, necessitando de paz. Nós sabemos que alguns sabem para onde essa guerra está indo, mas tem outros, Deus, que estão inocentes, e nós oramos, Deus, para que o Senhor os guarde debaixo da sombra das suas asas, das suas mãos protetoras, do seu braço forte, e que o Senhor conduza todas as coisas, Deus. Nós te pedimos para que o Senhor seja o Senhor e Salvador dessas nações, o único que pode resgatar todos ali. E pedimos em especial por Israel. Eu peço especialmente por Israel, porque quanto mais eu leio, mais eu vejo que esse é o nosso papel. Então, que o Senhor possa também nos abençoar para que possamos, sabe, Deus, abençoar Israel, pedir paz por Israel e entender o teu propósito com os teus filhos e com o mundo. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Oi, Isabel, bom dia. Oi, Israel, ó, tô doida, misericórdia, né? Vamos, gente, então o capítulo 24 vai dizer assim. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins.
tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porém, no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Bom dia, mami. Então, aqui a gente tem ali uma visão. Aqui, então, a gente está naquele contexto em que o povo havia acabado Babilônia, enfim, tinha conseguido derrubar o cerco ali de Jerusalém e eles estavam adentrando. A gente vai pegar essas referências lá em 2 Crônicas, versículo 36. A gente vai saber um pouquinho sobre esse reinado de Zedequias. E 2 Reis 24, que é onde eu quero ler, que vai dizer assim, ó. Quem disse que eu vou lembrar? Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandada pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá e o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro, também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiro toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, mudou o nome dele para Zedequias, que é esse que a gente está lendo. Então, assim, o Senhor estava falando aqui, então, no capítulo que a gente está, de Jeremias 24, ele está dando uma visão para Jeremias, falando: Jeremias, então, o que você está vendo? Ele está vendo, eu estou vendo figos muito bons e figos muito ruins. Beleza, e ele fala: olha, os figos muito bons, eles estão sendo levados para a Babilônia. Parece um castigo, mas não é. Eu tô levando eles lá porque, como eu tenho falado, como a gente tem lido aqui ao longo de vários capítulos, o Senhor queria dar descanso para aquela terra. E quem ficasse ali seria, não era os que estavam de acordo com Deus. Eu fico um pouco confusa porque eu leio aqui que em Judá ficaram apenas os mais pobres, né? Ficaram pessoas mais pobres.
a gente vê ao longo, né, nos próximos livros, enfim, algumas coisas que alguns resistiram. E eu acredito que aqui estejam falando sobre esses que resistiram e não sobre esses mais pobres. Mas enfim, é uma coisa que a gente precisa buscar, né? É de muito estudo. Mas o que a gente pode tirar deste capítulo, então? Que isso, sabe? Que tipo, o povo que estava indo, o Senhor estava prometendo cuidar deles naquela terra, né? Em Jeremias a gente vai ver muito sobre isso. A gente vai ver assim, cara, como assim a terra prometida, a terra deles podia ser um lugar ruim e a terra para a qual o Senhor agora estava designando que eles fossem, ainda que fossem como escravos, como prisioneiros, como cativos, era o melhor lugar para se estar, sabe? Era o lugar onde haveria proteção, cuidado do Senhor. Tanto que a gente vê no livro de Daniel, Daniel é uma das pessoas que vai crescer na Babilônia e muito provavelmente ele nunca vai retornar para Israel, né? Ele vai para lá quando pequeno, jovem talvez, e aí não volta, e ele se torna uma bênção para aquela nação. Ele se torna, né, poderoso até mesmo, ele cresce. E por quê? Porque ele, né, enquanto a gente tá resistindo, falando, eu tenho muito disso aqui. Porque quando eu vim para cá, eu senti no meu coração firmemente que, tipo, o Senhor estava mandando eu vir para cá. O Senhor estava colocando isso no meu coração, estava falando, eu tô te dando uma terra prometida. Então, toda vez que tá difícil demais e tem dias que tá, tipo, impossível. No primeiro ano foi o ano mais difícil da minha vida que eu já vivi, eu acho, nessa terra, aqui nesse lugar. Mas enquanto a gente fica resistindo, se debatendo e falando não, eu vou para um lugar de conforto. Cara, se Deus não está nesse lugar que você acha que é de conforto, não vai adiantar. Você vai estar no pior lugar. Então, ainda que seja uma terra, um desconforto, um lugar onde as pessoas, o povo. Então, assim, esses livros, eles falavam muito comigo nessa época. Enquanto a gente estava, então, é, enquanto esse povo, então, estava naquela terra se debatendo e querendo voltar logo, cara, relaxa, você já tá aí. Sabe, eu tô te falando, Deus estava falando, eu vou cuidar de vocês, eu vou, sabe, vocês vão crescer, vocês vão prosperar aqui, vocês vão trabalhar, vocês vão servir a outro senhor, a outro rei, isso e aquilo. Mas esse é o melhor lugar para vocês estarem, né? Esse é o lugar onde eu quero que vocês estejam hoje. Por quê? Porque a minha terra eu quero que ela descanse. E quem estiver lá, quem estiver impedindo, vai sofrer desgraça, vai sofrer essas coisas aqui, ó. Eu, Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Sedequias, que foi o que a gente acabou de ler, que foi quem ficou ali como rei, né? No lugar de Joaquim, o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito, que também a gente vai ver mais para frente. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome, doenças, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Então, é isso, sabe? E quando eu olho para esse capítulo, né, a gente vê aí uma invasão. E ontem eu acho que eu tava conversando com a minha mãe, se eu não me engano, sobre isso, né, gente? Sobre essas guerras, tanto que acontece lá em Israel. E assim, aquele povo, ele é muito preparado. Gente, ontem eu tava comentando com a minha mãe,
né, a gente estava comentando, minha mãe já sabia, não foi nenhuma novidade. Eu falei: "Mãe, você acredita que Israel é do tamanho do estado do Sergipe, sabe, de um estado, de um pequeno estado do Brasil, e aquele povo eles estão resistindo bravamente, estão desde aí de 2023, né, eu acho, outubro de 2023, que houve aquele primeiro ataque. Então eles estão resistindo bravamente, assim, não resistindo nesse sentido aqui, mas tipo, Deus ainda protege aquele lugar, eles ainda estão de pé, cara. Só pode haver uma promessa. Então que a gente possa orar, esse é um momento, esse é um momento assim, sabe, que a gente vê que é de bastante ataque e a gente sabe sobre profecias, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se a volta de Jesus está próximo, mas é isso, sabe? Vamos orar e vamos cobrir aí Israel com nossas orações. Meu tempo acabou, bom domingo para vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.